Olá, pessoal! Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de mental futebol, não necessariamente nessa ordem. Esse é o episódio 109. Thiago já vai se apresentar e brincar como é que é. Como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma e quase 100 episódios depois, né, Thiago? Voltamos a falar de Angra. Bem-vindo, Thiago. Vamos falar de Angra agora, e depois Angra 2 e Angra 3 E não é usina. e depois as propagandas Angra de novo. A gente tem o Thiago Zuma falando aqui. Bora começar. O Campeonato Brasileiro começa hoje, mas já começou antes, então tá uma confusão esse calendário desse ano, mas os estaduais acabaram, felizmente, pra mim. Eu não posso falar nada, não posso falar nada, porque como é que é? Eu não sei o que é, como é que é. De todo o rolo que teve da confusão ali domingo, do pênalti do Inter, eu acho que, tipo assim, sei lá, se tá, então tivesse marcado, tivesse deixado, entende? O fato de colocar o pênalti e depois tirar o pênalti é mais, é mais lambança na história toda, entende? Tá. Só que, tipo, o que eu acho engraçado é que, assim, duas coisas, uma mais detalhe, outra não. A história nunca vai contar, a história só vai ficar a história só vai contar o erro do pênalti a lambança do juiz. Mas a história não vai lembrar que o Inter teve três chances claras de gol. Duas sem goleiro, entende? E que não fez o gol que poderia ter feito, entende? Mas, ok, passa. E a outra que é um detalhe que eu dou risada, assim, é que na confusão do pênalti ali, do Inter no fim do primeiro tempo, que se o Borré não fica lá rolando no chão, achando uma pisada de pé para da coisa, se não para, tipo, que não tem tempo de chamar o VAR, o pênalti é cobrado, entende? Tipo assim, sabe, tipo, cara, não bagunça a vida, sabe? Tipo, foi pênalti, tá, vamos lá, pega, sabe aquelas coisas que o time tem que fazer, que é tipo assim, pega a bola, já leva ali pro meio, sabe, tipo, quando eu olhei depois, eu falei assim, cara, se tu não tivesse ficado enrolando, a história era outra. E o que eu acho mais divertido é que tem uma estatística tem uma estatística do jogo. Não lembro até que momento, mas tipo, até boa parte do jogo, o Inter tinha tipo, sei lá, 10 escanteios, o Grêmio tinha um, e o um escanteio é o que dá gol, entende? Então, tipo assim, o auge da eficiência, sabe? Isso, entende? Tipo assim, é isso, sabe? Tipo, e Tô aí o jogando com o que placar com o regulamento embaixo do braço, é. sossegadaço. E o meu único medo, era uma coisa que eu tinha colocado no solado impresso, até era o meu medo, era o que foi que aconteceu no. O meu medo era o que aconteceu em Minas. Que eu acho divertido que, assim, em pleno 8 de março, Dia da Mulher, os homens protagonizam o maior quebra-pau da história do futebol brasileiro, entende? Tipo, eu falo, Então, cara, eu ignorei futebol esse fim de semana, o máximo que eu pude até ser acordado, né? Do domingo pra segunda. Mas, assim, na segunda-feira, quando eu tava vendo ali, eu só vi os vídeos rolando do quebra-pau ali, tipo, e todo mundo comparando o Cássio, né? Postura do Cássio. Como era o Cássio no Corinthians, como é o Cássio no Cruzeiro, né? nossa, que fiasqueira. Eu tinha muito medo que ia ser a fiasqueira dessas aqui, entende? Tipo, aí quando foi 1-1, eu falei, tá, termina empatado, tipo, sabe, tipo, ok. Sabe, um grande assim, ok, tá, beleza, foi. Mas aquele de Minas. E também um detalhe, deixa eu, como é que é, nada como ter o Google ao vivo, tá? Deixa eu pegar aqui. Tite namorar. É isso aqui, ó. E daí tem uma coisa que pouca gente lembrou, tá? Pouca gente lembrou que depois de toda a lambança feita no Campeonato Mineiro, a declaração do Tite depois do fim do jogo, para mim, é genial. Que é como é que é? Curta, curta com tua família, vai jantar, dá um beijo na esposa, curte o filho, curte a namorada, vai jantar legal. Procura não tirar sarro de ninguém. Valoriza só o teu trabalho, teu clube, aquele que tu sente feliz. Toma uma caipirinha, se gostar, e namore a tua esposa ou tua namorada também. Ah, a melhor declaração de um técnico. Sempre essas Depois, palhaçadas do Tite, assim, né? É hipócrita do cacete. eu acho legal. Toma uma caipirinha, se gostar, e namora tua esposa ou tua namorada também. Essa, pra mim, É. é uma frase de caminhão. Cara, muito bom.
Bom foi, Ah, teve o cara Deus. do Cruzeiro, né, que não só deu pancada no rapaz, ainda marcou o cara tirando sal depois no Instagram, no Reels do Instagram, no Story, falou assim, os caras estavam falando. E como é que é daí? Tem aquela, como é que é o goleiro do Atlético? Pá, o cara, pô, bateu ali, coisa daí. Tinha uma foto que era assim: o goleiro do Galo tem um galo. Tipo, eu falei, cara, tipo, quinta série, quinta série, o auge da quinta série. Eu falei, cara, Pois é, cenas lamentáveis, cenas lamentáveis, cenas lamentáveis. lamentáveis. Eu falei, cara, tipo, não, mas tudo bem, vamos embora. Como é que diria? Como é que diria o comentário esportivo? Vamos falar de coisa boa, vamos falar, como é que diria o programa? Vamos falar de TechPix, vamos falar de Angra. E a gente brincando, hoje, como é que é? No meio de. Eu tava assim, tinha listado a pré-pauta, eu tava olhando. No meio de todas as coisas que aconteceram em 96, a gente comentou semana passada Sepultura, a gente comentou um olhar, uma questão de Sepultura. No meio de todas as coisas, eu tava. Agora que eu pego o ponto 26 e volto para 96. No meio de tanta coisa acontecendo, do Angraverso, Compra Limitada, eu acho que aqui a gente tem uma coisa que ela é, como é que diz assim, é lançado, ele é daqui para frente, ele é em 23 de março, na verdade. E eu acho um disco que ele, literalmente, assim, ele deveria ganhar, tipo, eu entendo que a promoção é o Holy Land, eu entendo o Rebirth, quer dizer, eu entendo toda a história, mas ele é um disco importante pra caramba pro metal, sabe? Tipo, ele é um disco, e eu acho que, tipo, eu fico pensando assim, eu entendo que, sabe, tipo, eu sei que tem coisas novas, tem o fator Rebirth, mas tem o fator Holy Land, entende, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me deixa meio possesso, eu acho que é por gostar demais desse disco, Thiago. Então, né, é o último momento da carreira do Angra pré-cenas lamentáveis, né? A partir dali começa uma sucessão de cenas lamentáveis com momentos excepcionais, excepcionais no sentido de exceção, de calma, de calmaria. Mas assim, eu entendo muito que o Holy Land, pra gente que viveu o 96 e viveu isso porque era muito bolha o Angra em 96. E o Angra começa a furar essa bolha em 96, depois quando vê o clipe da Make Believe, principalmente. Mas antes disso, era uma bolha. A gente viveu essa bolha muito intensamente. Mas a gente viveu. Isso não foi, Holy Land não foi um disco que vendeu milhões de cópias, que tirou, não sei o que. Teve depois o clipe da Make Believe que conseguiu furar um pouco a bolha. Mas o Angra mesmo, que teve sucesso, é o Angra's Rebirth. Porque foi toda uma construção de cena que começa a furar a bolha do Make Believe, vai chegar no seu auge na época do Rebirth. O Angra lança o disco certo com um cara que não descaracteriza a banda, pá, pá, pá. E o próprio Xamã, a separação acaba gerando também barulho. O Xamã também tá com um contrato bom de gravador e vai ter música na novela, então existia um momento que o Angra e o Xamã se somaram em 2001, por mais que existisse a rivalidade entre eles ali, se não declarada, às vezes declarada, mas clara que existia, claramente existia. E essa rivalidade entre os dois acabou servindo para alavancar os dois, colocar os dois ali no 2001, 2002. Foi talvez o momento de auge desse metal melódico no Brasil. Lembrar, tipo, acho que, não sei se é em 2000 o Stratovarius vem tocar e toca via Funchal esgotado, sabe? Então, que não era uma coisa normal, assim, né? Essas bandas tocavam, as bandas gringas iam tocar em lugares secundários em São Paulo. E a partir dali, acho que até mais ou menos 2004, 2005, essas bandas vão tocar no Olímpia, que era um lugar clássico de show, sabe? Então, deixa de tocar nos lugares escondidos para começar a tocar em lugar que era lugar tradicional de São Paulo. O Angra passa a ter fazer shows no Via Funchal e lugares grandes, assim, sabe? Shows de lançamento do Angra sempre vão ser o Via Funchal, Credit Card Hall, sabe? Então, deixa de ser aquela coisa da cena para ser uma coisa da cidade, já, sabe? Tipo, pelo menos aqui em São Paulo, que eu digo. Mas Holy Land não. Holy Land, nessa época, o Angra toca no Palace, sabe, ainda. E vai tocar no interior de São Paulo e tudo quanto é cantinho. Eu vi o Angra tocando em Sorocaba, em 96.
pra mim, um dos shows que eu guardo muito na memória. Porque o primeiro desses shows ultra underground que eu fui ver na vida. Que eu tinha visto até então, eu tinha visto só festival e tinha visto um show do. Só show enorme, né? Que aí você vai ver. E tinha visto um show do Titãs no Olímpia só. O resto era show do aniversário da cidade de Serquilho ali, que vinha tocar umas bandas de rock dos BR anos 80. Mas aí que é na praça da cidade. Ia Sim. ver Monsters, que eu ia ver na arquibancada lá de longe, porque eu tinha medo de ficar mexendo na pista. Esse show do Angra em 96 em Sorocaba, eu tava na grade, ali, grade, uma cordinha separando o palco baixinho lá, vendo show, alucinado. A gente organizou a excursão para ir, essa excursão que foi uma van, mas deve caber umas 15 pessoas numa van, se pensar isso, tiver até umas 10 ou 8 pessoas. Mas enfim, foi divertido, sabe? Eu lembro, tem essa recordação, mas era uma bolha. Por isso que eu entendo. Quem que vai fazer celebrar os 30 anos do Holy Land? O Mariucci, Exatamente, exatamente. então, que estava lá vivendo isso, o principal parceiro, com o Xamangra dele, com todas as críticas possíveis de ser feita a condução do como que é o Xamangra, mas isso é outro assunto. Eu ia brincar contigo se a gente fosse fazer uma ponte com a semana passada também. E aí tu falou agora uma V6 e tu lembrou também. Eu lembro depois a gente vai chegar nisso quando a gente falar do Freedom Call, mas Freedom Call foi um que eu gastei mais, mas é isso, essa bolha. E se a gente fosse posicionar com Sepultura da semana passada, o Sepultura vai fazer esse olhar, essa conexão Brasil-Estados Unidos, o Angra vai fazer essa conexão Brasil-Europa. O Sepultura vai Não trazer. diria que o Sepultura é só Brasil e Estados Unidos. Sepultura era mundial em Não, 96. mas é muito mais É, forte por conta de morar nos Estados Unidos, toda aquela história qual eu avião acho que que pega. a diferença que tinha do Sepultura pro Angra é que o Sepultura era um brasileiro expatriado olhando de volta pro Brasil. E o Angra era um brasileiro que estava vivendo o sonho de ir para fora. Sabe? Tava vivendo o Guarda isso. sonho de viajar para fora. Eu acho que é essa a diferença que tem. E eu acho que tem um outro ponto, assim, de diferenças que a gente vai colocar. O Sepultura, a gente falou no episódio da semana passada, no episódio anterior, ali, 108, que a gente fala sobre Roots. O Sepultura estava tentando entender o que era ser brasileiro no mundo. Uhum. Quanto um bando de expatriados, eles já tinham entendido, em primeiro lugar, que o fato de ser brasileiro no Kells AD era um diferencial, mas existia semelhanças no mundo inteiro com ser brasileiro, sabe? Você estava assim, entendendo, tipo, o que é ser brasileiro no mundo. Agora, no Roots, o Sepultura está tentando entender como eles são brasileiros. Por que é o diferencial de ser brasileiro no mundo? Sabe? Não mais assim, tipo, as minhas semelhanças do mundo enquanto brasileiro, que acho que é o Calzade traz muito disso. O Calzade, tipo, Sepultura se posicionando enquanto brasileiros diante do mundo, aqueles se entendendo como brasileiros. Então, Sepultura estava atrás de raízes mesmo, sabe? Olhar o que o tribo indígena tem que me faz de diferente, apesar de ser um monte de suburbano. Sabe? Tipo, por que essa coisa de percussão funciona, sabe? Tipo, o Igor Cavaleira cresceu, pegou o gosto de tocar bateria, tocando percussão em torcida organizada, batucando em torcida organizada. Então tinha várias dessas coisas que, tipo, coisas que o Sepultura tinha recebido, como todos nós brasileiros recebemos de forma por osmose, ainda que a gente não gostasse do estilo, o Sepultura estava tentando entender como isso os formou enquanto pessoas e como que eles poderiam usar isso para se diferenciar ainda mais num cenário. O Angra não é tão diferente disso, mas o Angra tem uma outra postura, que é uma postura de pessoas acadêmicas que estão colocando ali, sabe? Tipo, o André Matos e o Rafael Bittencourt se conhecem na faculdade de música, sabe? Então eles estavam querendo do tipo, tinham feito a primeira viagem para fora do Brasil para gravar o Angels Cry, para fazer alguns shows da turnê do Angels Cry. Então eles estavam entendendo aquilo e tinha tido uma resposta muito boa com a Never Understand, né? Que existia num primeiro momento, o Angra é um projeto iniciado pelo Rafael Bittencourt, né? Sempre bom lembrar.
E o Rafael queria fazer uma espécie de Queen's com música brasileira. E a ideia do Rafael era essa, sabe, de ter essas coisas brasileiras. E quando. E o André Matos seria alguém que participaria desse projeto, que topou participar desse projeto. Sabe? É legal. Só que aí fala, bom, você vai participar do projeto, você vai ser meu vocalista. Só que, obviamente, com toda a demanda que tinha pelo André Matos fora do Brasil, o André Matos como vocalista, quando eles lançaram o primeiro disco do Angra, o Rafael, por um lado, quer colocar essa coisa de música brasileira, e por outro lado, o André Matos quer o caminho seguro. Calma. Tipo, existe uma demanda pela coisa de música clássica que a gente traz. Essa coisa de música brasileira, não sabemos ainda como que isso vai. E o único parte de música brasileira que acaba participando do Angels Cry é a Never Understand, que tem o Baião. Que é uma baita de uma Que é a música. música que todo mundo alucina com essa coisa do Baião no estúdio do Kai Hansen, lá no bunker do Kai Hansen. E todo mundo quer gravar solo em cima, tal, papapá. Isso dá uma sensação de validação, acho. Do tipo, esse é um caminho que pode ser seguido. Mas a história que conta é que não foi exatamente assim. Quando eles se trancaram num estúdio ali para fazer o Holy Land, não não foi com essa intenção. Foi lá que, de repente, a ideia surge mais formada, assim. E eu ia brincar uma coisa já que tu falou, eu sei que é desigual, tá? Eu sei que é desigual, mas isso vai aparecer no resto do disco. Você pode olhar pelo lado do dinheiro, você pode olhar pelo lado técnico. E também tem uma grande diferença dos dois discos que um disco você tem uma produção que sabe tirar a proposta da banda. E aqui você tem um outro produtor, o Sacha, que depois vai ter toda uma importância pra caramba no gênero, não só depois também com o Virgo, mas tipo assim, que tem uma coisa que ali precisava com outra pessoa, entende? Precisava de alguém que Charlie tivesse um Barfield, pouco. então, eu, assim, desculpa te interromper Não, nisso vai. daí, mas é que eu não sei se precisava de outra pessoa, precisava, assim, tipo, porque é muito fácil a gente olhar para Sim, agora, de sim, trás, 30 anos é um abraço. de 30 anos e verificar. Mas era um ponto sim, eles estavam lidando com dois produtores que iam virar, o Charlie e o Sacha, era uma parceria que ia virar a principal parceria de Pô, produtora desse power metal melódico, que a gente chama de metal melódico, e lá fora tem poucas diferenças. A gente chama de metal melódico e muito porque a Rock Brigade estimulou esse termo para separar como uma espécie de press release do Angra, assim, entender, tipo, as bandas da cena do Angra especificamente, que o deriva do primeiro Halloween. Angraverso. É isso. Não Angraverso, Eu sei, mas mas eu do tô fazendo tipo. uma exemplo, mas tipo assim, o Como se fosse rolê mais ou menos dali. isso. É para entender que esse power metal do Angra não é o mesmo power metal do Grave Digger, por exemplo. Uhum. Acho que era é essa, o metal melódico que eles vêm é para separar isso daí. O que é o Rage, o Grave Eu ia Digger, dizer, Running Wild, Wild. não é o do Angra. E aí tem uma banda que tá no meio desses termos, que é o Blind Guardian, Sim, 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 que, sim, sim. que não era o do Angra, mas migrou pro do Angra, assim, de certa forma, no Brasil. E Sim. também migrou com produção do Charlie, né? Na época do Nightfall, Nightfall é produzido pelo Charlie, que até então eu tinha produzido o Imaginations, é o Flemming Rasmussen que produz Metallica, que foi produzido. Você vai pegar o cara. Mas você vê que tem essa migração. Então, assim, agora a gente ouve e entende que tipo, o Angra quis colocar elementos no Holy Land que o Charlie e o Sasha não tinham a menor condição de gravar. Isso pesa. 30 anos depois a gente ouve e sente o peso disso daí. Na época, você vai me perguntar se isso me incomodou na época, não me incomodou nada. Não, a fuder, entende? Tipo, legal. Sim, isso não foi um problema nenhum. Na época, em nenhum momento, eu achei que a percussão poderia ficar muito melhor no disco. Eu achei as músicas legal pra cacete. Bora, vamos ouvir isso aí, alucinar, decorar essas músicas. Mas hoje, quando a gente ouve, a gente sente, sabe? Vai falar, quando a gente vai falando mais das músicas, a gente fala um pouco disso. A gente entende que, pô, tá abaixo, sabe? Agora o Roots, na época, que tem essa percussão ultra bem gravada e o cacete, eu achava um porre toda essa percussão do disco. Então, Ah, o ser humano quando muda, é legal. E eu ia brincar que também, assim, continuo achando um porre, né? Eu falei isso semana passada, mas eu pelo menos entendo que é um porre bem feito. Tava bem feito, você eu que não entende, gosto. você entende a proposta do drink. É, eu ia fazer uma brincadeira que eu tava lembrando de algumas entrevistas também, eu vi algumas referências, a gente falou semana passada.
É outro disco que tem um pouco a sombra do que Chico Science e Companhia Limitada vão fazer de s- começar a Não, colocar uma brasilidade é os e as anos pessoas 90, né? aceitar isso. Exato. É os anos Acho que é bem essa. 90, o disco dos anos 90, né? As pessoas estavam cabeça aberta. Quer dizer, não é todo mundo, teve um monte de gente que rejeitou o Holy Land quando ele saiu por causa das influências de música brasileira. Como até hoje. Então, não, então, na época teve um monte de gente, essa batucada, fazendo forró, não sei o que, sabe? Essas músicas de axé. Ah, o metaleiro. Teve, o metaleiro da época rejeitou isso daí. Mas era uma coisa que o Zeitgeist de rock brasileiro dos anos 90 exigia, tá? Demandava por influências brasileiras, por você trazer, tentar incorporar brasilidade para aquilo. E eu acho que a diferença que vai ter, acho que do Angra pro Chico Science, nem digo porque é uma coisa diferente, né? Que o Chico Science é dentro de uma cena regionalista, tentando internacionalizar aquilo que não é o caso do Angra, nem era o caso do Sepultura. Mas acho que a diferença que vai ter do Angra é que o Angra vai querer se validar enquanto quase se fosse um Heitor Villa-Lobos brasileiro, sabe? Tipo, essa sensação. Tipo, o Angra vai querer se validar, querendo mostrar que não é, o Brasil não é só percussão, há outros tipos de música que se faz no Brasil, há estudiosos de coisas para ser colocado. E tem um ponto que eu acho que é essencial talvez entender, que é a posição que o Angra, dos músicos do Angra em si, que se colocam ali. Porque o Angra é uma banda paulista, né, cara? Uhum. E essa coisa de ser uma banda paulista do Angra, e paulista de pessoas de classe alta paulista, acho que é isso para colocar, porque não que a classe média da qual eu sou feito paulistano também não tivesse muito isso, mas que tinha uma coisa de querer se dizer europeu um pouco também, sabe? Tipo, querer Essa, não exato. negar, do tipo, você querer colocar assim, não negar o seu brasileirismo, mas também querer dizer que oh, não tenho essas coisas misturadas. Então, acho que o Angra tinha essa tentativa de equilibrar esses dois lados, que é uma coisa que Sepultura não se preocupou em fazer. Sim. Tipo, Sepultura abraçou a percussão e foi fazer o Vamos metal do embora. jeito que ele achava que tinha que fazer percussão. O Angra não, o Angra você vê claramente tinha essa preocupação de não deixar de soar um power metal europeu, mas trazendo esse elemento de brasilidade dele para fórmula e equilibrar essas duas coisas. Então, e de tentar virar e falar, não são coisas não são opostos, não são paradoxos. As coisas podem se misturar bem. E, obviamente, trazendo um toque de muito mais, sei lá, erudição intelectual, sabe? De procurar coisas diferentes. Acho que o Angra estava muito atrás de fazer isso. Para também se validar enquanto músico. E se validar enquanto eu não fui pro mínimo comum. Não fui fazer macumba para gringo, né? Como Não, não, não. pegar aquela percussão, ou botar birimbalzão, ou chamar um indígena para participar aqui, sabe? Eu tô querendo mostrar que a coisa pode ser muito mais complexa e erudita do Mas que. também ainda palatável para um público de power metal europeu. Então, mas isso, pro público, dentro do que o público de Power Metal europeu estava esperando, sabe? Tipo, uma erudição clássica que o Power Metal tem, o Power Metal, esse Power Metal melódico sempre 13, de trazer influência de música clássica alemã, principalmente, porque era o berço dele estava ali. E esse vocal agudo de ópera, né, sabe? Coisa tipo. Então, de tentar trazer isso misturado com música brasileira e poder colocar isso, vai fazer parte do Zeitgeist, se você pensar, tipo, o Angra não tá fazendo diferente do que quando o Stratovarius vai chegar e levar uma música clássica ao extremo ali, sabe? Tipo, de quase extremo de música clássica misturado com power metal. Muito mais do que fazia o Halloween, sabe? E as bandas alemãs da época. Então, se você pensar depois no Nightwish, vai levar isso muito mais extremo com o vocal. Quando chegar o Rhapsody que vai em 97, vai lançar o primeiro disco e leva ao extremo essa coisa da música
da orquestração de trilha sonora, E fazer uma orquestração, é tem que uma acompanhar herança alguém. italiana Hum. das trilhas sonoras italianas, que tem muito isso, do terror italiano. Então era um momento que o Power Metal estava saindo da Europa, saindo da Alemanha, e cada um estava trazendo o que tinha de si, o que era a sua realidade regional para misturar. E o André trouxe essa influência de música brasileira. Só para fazer uma ponte com alguém que a gente vai chamar mais adiante no futuro. E que está sintonizando um pouco a rádio para isso. Tu falou assim, dá para carregar um pouco mais na música erudita, como se fosse no tempero. A gente não pode esquecer que daqui a pouco vai ter, tu falou do Rhapsody, mas não dá para esquecer que 96 é o ano do Língua Mortis também. Então, tipo assim, Sim. tipo, eu tô sintonizando o Power Metal pra cá. Ó, Uhum. pega, ó, pega. O Então, pessoal tá acho que no topando caso do isso. Rage, no caso do Rage, o Rage ainda era uma experiência, né? O Rage Sim. vai pegar e transformar uns discos em músicas acústicas, retrabalhadas e papapá. Depois o Rage vai fazer o 13, que aí no 13 ele vai lá e enfia pé abaixo. Lembrando, Bota os dois pés. Oi? e de cabeça, se eu errar, revoga a minha carteirinha de fã do Rage. E que é o Língua Mortis, depois anda Fall Days. Não tem orquestra no disco seguinte. Vai ter orquestra depois. É, no 13, que vem depois vem no Exato. Valdez, né? Isso. E aí depois vai ter Come to the Other Side, Ghosts, aí vai entrar toda aquela crise pra entrar depois, mas aí vai ter os Guitar Stones, né? Exatamente. Mas enfim, era uma coisa que estava acontecendo. Então, sabe, esse metal, esse power metal ali, estava fazendo aquilo e assim, porque o metal tradicional estava embaixo. Esse era um ponto, sabe? Tipo, Iron Maiden tinha lançado X Factor, por mais que a gente ame X Factor, X Factor foi Não. recebido a garrafadas pelo mundo afora, sabe? O Bruce Não, Dickinson tinha feito, o Bruce Dickinson lançou um disco de grunge. não diga que o X Factor fez a frase, diga que o X Factor está falling down para fazer a piada Então, com a. o Metallica vai fazer um disco de grunge, quase mesmo, de rock alternativo, vai lançar. Então, sabe, os ícones, as bandas ali tentaram copiar o Metallica e foram fazer discos de thrash metal mais acessíveis, todas deram com a cabeça. Tirando o Megadeth, todas fizeram besteira. O Slayer lançou um disco de cover de hardcore, sabe? Então, Mas eu gosto. não, a gente gosta, mas o que eu tô dizendo assim, não existia o metal era uma coisa que tava ali, tinha o groove metal em crescimento, mas aí era uma outra pegada, não era metal tradicional. Sabe? Essas bandas de metal tradicional e thrash, todas tinham abandonado. O barco estava afundando daquilo lá. O que estava segurando esse barco na Europa era power metal, esse power metal europeu, que estava começando a viver esse momento de espalhar pela Europa e trazer coisas diferentes. Duas coisas para a gente colocar aqui na jogada antes de jogar e começar a mexer. A gente já falou como é que é. Eu tenho anotado uma anotação que ela é muito cruel, mas ela tem que entrar aqui. Eu vou reforçar. Tava brincando como é que é. A origem do tribal de alemão. Aqui, como é que é? 2026, o ano que o Solada vai falar tribal de alemão a cada três episódios. Mas acho que só duas coisas Acho que para pontuar. Vai? eu vou falar que eles nem queriam ser tribal nesse disco. Exato, exato. Mas aqui é a Entendeu? nossa Eles quiseram. expressão. A gente pensa, a pessoa pegou, né? Porque não era isso exatamente que eles estavam atrás. Eles estavam atrás de fazer axé quase mesmo, em alguns momentos. E dá pra falar que é axé de paulista, né? Agora alguém. Você tem lugar de fala para isso. Duas coisas importantes para colocar na jogada. A primeira é que eu brinco, a gente sempre lembra que o bloco Deus Sozinho do Los Hermanos também foi composto num esquema parecido, que a banda pega e vai para um sítio do Confessório, no interior de São Paulo, fica 4 meses Sítio do trabalhando. Bittencourt, acho, né? Confesso. Não só do Sítio Bittencourt, do é isso aí, Papa dos Bittencourt. dois. Mas É, vai para Sítio um sítio, Tapiraí ali, né? isso, e fecha a cabeça e tipo, a gente vai sair daqui com essa ideia do disco, a gente vai sair aqui com essa ideia. Então, eles dizem que quando eles foram pra gravar esse disco lá, que eles foram pra desenvolver essas demos ali, pra trabalhar, que era aquilo, né? Vamos se fechar, a gente precisa lançar um disco definitivo da banda. Ainda não estava sacramentado, ainda a ideia de fazer um disco de música brasileira, totalmente inspirado em música brasileira, não existia ainda.
Eles tinham, assim, sabiam que existia uma intenção de talvez usar, se colocar. E aí, na hora que eles estão começando a trabalhar nas músicas, o André Matos aparece com a Holy Land. E aí eles falam: opa, Tem pode coisa. ser, a gente pode trabalhar só em cima disso, fazer um disco só focado em trazer essa coisa da cultura brasileira. E, de certa forma, a ideia inicial é de falar da mistura das culturas vindo do Brasil, né? Acho que o Holy Land tem essa questão. Diz a lenda que o André Matos tem a ideia da Holy Land do André Matos, veio dele estar andando pelo meio do mato, lembrar de um sítio em Piedade, que é outra cidade interior de São Paulo, que ele passava a infância e a Holy Land da cabeça dele era Piedade. Tava ele lembrando da infância dele em Piedade, é a partir dali que ele começa a desenvolver as ideias melódicas. Mas aí é outra coisa, né? Mas a partir da Holy Land sair, eles começam a falar essa ideia de tentar misturar a música brasileira com o power metal nosso e fazer o disco inteiro a partir disso daí, que ganha tração depois que o André Matos apresenta Holy Land. Já que falamos do André Matos, é uma coisa para posicionar. Eu não lembrava dessa história. Ele, no fim da tour do Angels Cry, ele tem problema na garganta, né? Tem problema na voz. E É, que não foi exatamente isso, assim, né? Não é exatamente o fim da tour da Angels Cry. O que aconteceu foi, eles compuseram as demos, ali tem essas demos tão disponíveis lá, você procurar, tem um EP que chama Eyes of Christ, que isso, inclusive tem música que depois de ser gravada com o Edu Falaschi. Pois a gente entra nas cenas lamentáveis quando no final do episódio. Mas quando o Angra termina essas demos e fala, vamos gravar o disco, que é mais ou menos primeiro semestre de 95, beleza, vamos tocar na Europa. O que que eles pensam ali, né? Tipo, já que vão viajar para Europa, o que a gente pode fazer? Faz mais uma perna da turnê de Angels Cry e depois a gente já emenda para gravar. Por quê? Porque você usa a viagem para levantar um dinheiro e depois você bota esse dinheiro para gravar, mais ou menos guardadas as proporções que o clássico. Papangu fez com esse É, próximo disco lembra? que vai ser esse semestre. Só que nessa turnê que eles vão fazer ali, o André Matos estoura a voz. Então eles vão para gravar o disco e o André Matos não consegue recuperar a voz. O André Matos tem que voltar pro Brasil para tratar a voz, mas aparentemente a voz dele tava só cansada, sabe? Tipo, precisava era descansar só. E o Rafael Bittencourt fala que fica esse tempo todo na Europa. E quando o André Matos volta para gravar o disco, o Rafael já tá, puto, não, tô não sei quantos meses fora de casa aqui gravando esse disco. Os caras, porque cada um vem, grava uma parte, vai, volta outra parte, vai ter que voltar pro Brasil. Então fica uma doideira a gravação do disco, assim. E isso acaba atrasando a gravação do disco. O fato desse disco só sair em 96, não sair em 95, lembrar que o primeiro disco do Angra saiu em 93 lá fora, no Brasil, só que ele é prensa no final, início de 94. Esse disco não sai em 95, só sai em 96 por culpa desse atraso do início da voz do André Matos, assim. E aí vai ter, eles vão voltar para gravar percussões no Brasil, segundo semestre e tal. Mas enfim, o que aconteceu relativamente foi isso, assim. Mas se você procurar, por exemplo, tem nesses shows do Angra, você consegue encontrar o Angra tocando uma versão primária ainda de Nothing to Say, ó, que eles tocavam de vez em quando no final do show ali, porque eles já estavam indo para gravar o disco. A ideia era terminou essa turnê, eles já iam gravar o disco imediatamente. O que eu acho agridoce, óbvio, tem a dor disso, mas o que para mim vai talvez ser, como é que eu posso dizer assim? Eu tava ouvindo depois o Fireworks, estava lembrando umas coisas do Virgo, que já tá, os próprios Sasha já tá com outra cabeça de produção e tal. Eu acho que para mim tá o melhor do André Matos aqui, porque parece que, não sei E se é, eu também acho. e eu não sei se é essa coisa da voz que faz ele. Tem vários momentos que tu pensa assim, ele poderia ser um vocalista de power metal tradicional, ele poderia tentar imitar o Halford aqui. Mas tem momentos que ele vai dizer assim, não, ele vai ser é quase como se ele tá indo rápido, mas ele diz assim, eu não preciso ir tão rápido, eu não preciso forçar tanto. Tem horas que para mim poderiam um vocalista de metal normal, ainda mais de power metal,
faria umas coisas assim, umas agudagens, eu acho que ele tenta cantar suave em alguns momentos. Isso pra mim me pega muito bem. Eu acho assim, ele encontra um jeito de cantar as letras desse disco em que ele pode desenvolver uma persona afetada que parecia ser o caminho que ele estava seguindo já desde o Viper. Sabe? Tipo, você pegar o primeiro disco do Viper, Soldiers of Sunrise, nem tanto. Mas tinha outro feito, já começa a perceber que ele tem umas puxadas meio afetadas, que eu brinco assim, tipo, mas uma coisa que não era uma agressivo, sabe? Nesse sentido de oposição. Ele não dava aqueles drives de cortar, Exatamente. rasgar, e ele estava começando a levar por um jeito de cantar mais Quase mais lírico. overdrama, sabe? De dramático, um certo drama espalhafatoso próprio dele, assim, que cada um tem um jeito de ser dramático. O Bruce desenvolveu um jeito de ser dramático, faz parte do Do metal, vocalista. do vocalista de metal Uhum. desenvolver esse drama, esses vocalistas de metal que tem tom alto, sabe? O Jeff Tate vai ser um jeito que ele vai fazer drama, o Rob Halford tem um jeito de ser dramático, e o André Matos tinha um jeito meio afetado de ser dramático, sabe? O jeito dele. E no Holy Land ele consegue encaixar esse jeito dele com perfeição na temática do disco, porque era um disco que não era agressividade, não era um disco de agressividade, era um disco que tem agressividade no instrumental ali, mas que tenta encaixar essa agressividade do instrumental, que já é uma agressividade bem diluída por ser power metal, com coisas de música brasileira, de certo questão de beleza mesmo, sabe? E aí isso encaixa muito melhor no vocal do André Matos. Eu acho que nunca mais o André Matos conseguiu lançar um disco em que isso estivesse tão bem casado. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho, por exemplo, no Fireworks, eu gosto mais do Fireworks e do Angels Cry do que do Holy Land. Eu tenho mais prazer em ouvir nesse sentido. E no Fireworks, eu acho que o Angra consegue lançar músicas que sejam perfeitas para esse jeito do André Matos de cantar, sem ser tão power metal o tempo todo. Caminhando para alguma coisa mais progressiva de jeito. Por isso que as músicas me Uhum. agradam mais. Mas não significa que o momento que o André Matos não vou dizer que a Dramata atingiu a perfeição, porque isso é um conceito meio besta, mas na hora que tudo casou de forma perfeita, foi no Holy Land, pro André Matos. Eu acho que o Angra vai conseguir, esse conceito do Angra vai atingir para mim a perfeição no Temple of Shadows, sabe? Mas eu acho que o Holy Land é muito André Matos. Muito, sabe? Tipo, o Holy Land é daqueles assim, tipo, você pode tirar o logo, não que você pode tirar, mas sabe, se você falar que é um disco do André Matos, você não vai negar, a maior parte das composições são dele, ele coloca o selo de característica dele em tudo que Assinatura. acontece nesse disco. A assinatura dele está em tudo nesse disco, mesmo nas músicas que não são dele, as Eu ia poucas brincar músicas com... que não são dele. Exato. Eu ia brincar contigo que pra mim era o disco, assim, eu tava... A gente brinca, acho que a gente fez, quando foi um pouco do Lampião Rei, do Papangu, a gente tava falando, ah, isso aqui é tal, isso aqui é Roots, Holy Land. Eu acho esse disco mais, digamos assim, eu acho esse disco mais paizinho do Papangu, no sentido de ele é um disco bonito pra caramba. E isso pra mim é uma coisa que me chama até hoje a atenção. Tanto é que eu volto pra esse disco. Se é pra eu voltar pra um disco do Angra, eu sempre vou voltar pro Holy Land. Eu acho um disco Mas bonito de ouvir. O Angra nunca teve medo de ser bonito. Acho que era uma das características que o Angra, característica do Power Metal, que o metal melódico tinha, né? O metal melódico não tinha medo de ser feliz e não tinha medo de ser bonito. Acho que era uma das coisas, sabe? Você tem que fazer uma balada bonita, eles fazem uma balada bonita, sabe? Tipo, eles não precisam, vou botar um momento agressivo na música. Não Não, preciso fazer sofrer. uma música bonita. Pode ser, tipo, pode fazer uma balada quase pop. E se eu tiver que fazer uma música feliz, eu faço uma música. Vai ter uma agressividade no jeito de tocar guitarra, mas a música vai ser feliz, sabe? Então, power metal, metal melódico, essa derivação metal melódico do power metal, nunca teve medo disso, e eu acho que o Angra nadou de braçada nesse disco por causa disso. Podia fazer sem medo, sabe? Vai ter momentos muito bonitos nesse disco. Não, é lindo. Funciona bem. Vamos pro disco?
Eu Vamos vou lá. puxar a tua cabeça, vamos embora. A gente ficou, vou pedir comida, vamos embora, falando que se mata. Ah, só para lembrar que eu fui colar os dados, ele tem 56 minutos e 59 segundos, então o disco de março de 96, a gente vai brincar como é que é. Eu brinco que, na verdade, ele tem 10 músicas, mas a primeira é a entrada da Crossing, um pouco de ambientação. Eu ah, acho que e- funciona bem pra caramba, assim. Total, Gosto da não, fala. pode falar, exatamente, Não, funciona. É, funciona bem pra caramba. Acho que é uma das raras introduções, raríssimas introduções uhum, que servem pra te dar um clima do disco. aham, aham. Sabe? Que não serve só como um prelúdio da primeira música. Essa primeira, essa introdução, que é uma missa O Crux Ave do Giovanni Perluigi da Palestrina, que eles refizeram ali. Inicialmente era uma parte da Deep Blue. Na demo, isso aí aparece na Deep Blue, aquela parte sacra do meio da Deep Blue, que tem os corais. Começa com essa parte, depois entra naquela parte dos corais e depois volta pra música. Eles arrancam essa parte da Deep Blue e colocam como introdução. Mas ela dá um clima do tipo, é isso, sabe? Você tem uns corais acontecendo, dá uma sensação de tipo, como se fosse a primeira missa que tivesse sido rezada assim que o colonizador barra invasor chegou na Exato. terra, chegou na terra descoberta, chegou na terra na terra que eles estavam, tinham uma ocupação, terra que eles não conheciam ainda. Então ele já te dá esse clima, sabe? Tem essa sensação do tipo, você ouve barulhos de natureza misturados com esse clima de erudição do cara civilizado chegando aqui, assim, sabe? Então acho que isso funciona pra mim à perfeição pra te mostrar o que que vai ser esse disco. E daí vai fazer a ponte, daí entra. Eu tava até curiosamente tava vendo o vídeo do o Angra, quando você puxa o fio, vem o Angra Verso. Eu vi um vídeo do All Metal Stars Brasil, que é o Xamã do Aquiles, para dizer assim. E aí eles abrem com coisa, e abrem com Nothing to Say, que é a próxima música. Que daí é assim, cartão de visitas. Tá, tô aqui. É tipo assim, te posicionou, foi, daí tipo assim, você quer ouvir Angra? Tá, toma aqui. E pra mim, tipo assim, uma dos, como é que diz assim, das músicas da banda, como é que é uma delícia, uma coisa que acho que não, eu não lembro que foi tu que falou, que alguém falou, como às vezes a gente a gente, quem é que foi que comentou uma vez pra ti, tu me falou, qual do pessoal lá da Europa, que às vezes a gente não entendia o quanto a dupla Tesouro e Amplifica, Kiko Loureiro e Rafael Bittencourt, é uma boa dupla de guitarristas, entende? E pra mim aqui são os dois assim, ó, tocando. Confessório vai trabalhar aqui, vai trabalhar bem. E o senhor André Matos, assim, tipo, assim, ó, cartão de visitas, tipo, toma, é esse o disco. Então, das gravações do disco, é que eles dizem que funcionava meio assim, né? O Kiko e o Ricardo Confessori ficavam fazendo jams, basicamente eles o tempo todo lá, de vez em quando o Luiz Mariucci, de vez em quando o Rafael Bittencourt aparecia, e o André Matos alheio a isso tudo. Aí, de vez em quando, alguma dessas ideias da jam funcionava, e o André Matos falava, posso desenvolver isso de alguma forma. E aí o André Matos vinha e formatava uma música em cima dessas ideias da jam, ou vice-versa. Às vezes o André Matos trazia uma ideia de formatação da música, entregava, mostrava para eles, e o Kiko e o Confessori, principalmente, começavam a desenvolver alguma coisa em cima disso. Por isso que vai ter bastante crédito do Kiko e do Confessori. Bastante não, mas até alguns créditos do Kiko e do Confessori. Nesse caso, o Kiko e o Confessori, junto com o André Matos, tem créditos da música. Mas é a música que já te introduz, né? Começa naquela a batida meio. Não sei exatamente se é baião, aquilo, o que que é exatamente essa batida Mas é uma brasileirada batida não dele. convencional pro metal. Não convencional pro metal. É estranha, sabe? Tipo, não parece exatamente brasileiro. É brasileiro pra caramba, mas não parece exatamente nada. Por isso que eu falo, tipo, axé de paulista, sabe? Tipo, eu não consigo identificar exatamente o que que é essa batida quando eu ouço ali. E é falta de cultura também, da minha parte, mas colocar, mas tipo, é estranho, sabe? Por isso que eu falo, às vezes, se tivesse talvez um percussionista bom trabalhando isso com eles,
poderia fazer essa parte e levar pra caramba essa introdução da música. Mas não estou reclamando dela, acho só que é estranha olhando 30 anos depois, na época eu adorava isso. E tem a história do riff, né? Que se você ouve a demo do riff, o riff era bem mais primário, depois eles vão em estúdio, que o Loureiro vai desenvolver esse riff meio na loucura, assim. E é uma música que eu já falei mal exatamente da percussão dela, né? Tipo, de achar, né? E eu acho que tem a questão da letra dela, né, assim, né? Que é uma letra bastante inocente, assim, de colocar. E aquele ponto que eu falei, sabe? Tipo, o André Matos está se colocando na pessoa do colonizador chegando no Brasil para fazer essa letra. E o colonizador que volta arrependido de tudo que é errado, toda a matança que ele promoveu quando ele chegou na Terra Nova, assim, envergonhado e arrependido. O que, digamos, é uma coisa que não existia, né? Os caras vinham pra cá, matavam, estuprava, pegava tudo e Exatamente. voltava com tudo pra lá, feliz da vida, deu certo, sabe? O quanto cabe no navio e no abraço. Exatamente, não tinha essa coisa, não existem registros históricos desses caras, ou foi o que eu fiz lá, né? Eu tava feliz da vida que voltou com dinheiro. Então, é muito, sabe, tipo, versão bem romantizada desse cara arrependido, mas não deixa de ser uma denúncia de que o cara veio e destroçou tudo que tinha pra fazer aqui. Mas é isso que eu falo, do paulistano de classe alta brasileira ali, ou classe média brasileira também não faria diferente, olhando e se identificando com o colonizador, não se identificando com o cara que está sendo saqueado aqui, né? Exatamente, tipo assim, olha, tem o cara, como é que é? Exatamente, Exatamente. Mas, exatamente. sabe, do tipo, vai, sabe, é uma crítica que a gente faz hoje, valendo 30 anos atrás, falar que foi invasão que aconteceu de colonizador aqui no Brasil, ainda era uma muito mais. Essa visão decolonizada que a gente tem ainda não existia. Isso foi uma coisa que foi se construindo com as visões progressistas. Você dá a visão para minorias poderem cada vez mais participar do debate, que em 95, 96 não existia. Então, em 95, 96, o máximo de progressismo que a gente conseguia ver era tipo a gente tem uma visão do tipo, pô, os caras promoveram uma matança aqui. Ou seja, era uma puta visão avançada, assim. Mas se colocar na posição do indígena que foi massacrado, não aconteceu. Eu ia brincar, hoje antes de gravar, eu tava pensando muito nisso assim, que se isso fosse feito na época, putz, ia dar um rolo do cão, entende? Tipo, a galera, e aí sim que eu disse que ia causar estranhamento, entende? Aí que, tipo, a galera ia estranhar pra caramba. Que hoje a gente já tá muito mais, felizmente, já tá mais palatável, tipo, a galera já É, entendeu um pouco mais o rolê. isso, mas hoje a crítica que se faz é essa, de olhar e falar assim, pô, era um paulista que conseguiu se colocar, fazer uma letra e se colocar no lugar numa posição do colonizador romântico, arrependido, envergonhado, em vez de se colocar na posição do cara que foi massacrado aqui. Que vamos lá, como classe média, paulistano, derivado de italiano e português, nada mais, nada anormal pra época. Agora, é Exato. musicaça, né, cara? Eu adoro, eu acho que os solos são legais pra caramba, baita refrão de cantar junto, sabe? Joga o refrão pra galera, as pontes que tem, sabe? Musicaça, musicaça, né? Tipo, o André Matos sabendo Arregaçando. colocando, sabendo colocar os tonzinhos anasalados dele ali, usando com perfeição no disco, né? Então eu acho assim, clássico, clássico, assim, música que abre o disco com os dois pés na porta, trazendo já tudo que eles vão apresentar nesse disco muito bem. Daí começa a ficar divertido. Não que não fosse. Silêncio e distância, silence and distance. Para mim, eu tenho só um. Aqui vai começar assim. Hoje eu tava pensando, antes de gravar, eu tava pensando muito nisso, assim. Cara, eu adoraria que isso aqui fosse regravado com uma orquestra de verdade, sabe? Tipo, com mais cordas, com mais coisas, sabe? Tipo, bater uns crimes de teclado aqui nessa música que. Ah, caramba, caramba. Sorte que a música assim, a música é tão boa que salva, sabe? Que acaba salvando a história. E pra mim o refrão é uma das partes mais legais, ali, tipo, não, assim, mas de novo, Acho essa aqui assim. dói. Então, essa daí é.
se a gente falou, eu falei, tive a visão crítica da letra de Nothing to Say, né? Pra não falar que eu falei mal dela, que tem a parte boa da letra também. Essa que é uma letra mais universal, né? Tem essa questão de você se colocar, tipo, de quando você tá meio que os obstáculos estão te desanimando, mas você tem que seguir lutando, né? Eu acho que é uma letra que fala muito sobre isso. E eu acho, pra mim, é a letra que eu mais gosto, a música que eu mais gosto do disco. Pra falar que é, acho que uma das músicas que eu mais gosto do Angra, se não a que eu mais gosto do Angra, mas fatalmente top 5 do Angra pra mim ali. Porque eu acho ela perfeita. O jeito que ela começa com o piano e depois vai terminar com o piano servindo como prólogo no início ali, para depois terminar com um epílogo, colocando. O jeito que na hora que ela vira, ela cresce na percussão, no ritmo, um ritmo legal, que ela vai subindo. O solo dela é um pouco mais técnico pra caramba, assim, mas ela devolve legal. E tem uma das partes que eu mais adoro do Angra, que é na hora que ela volta pro refrão, assim, ela volta do default solo pro refrão, tem, na hora que ela vai fazer, ela volta com o refrão, depois do refrão ela entra, né, não. Aí o André Matos dá essa subida afetada dele que me arrepia, cara. Aquilo assim, tipo, quando eu tava ouvindo o disco, aquele In my heart, I won't forget. É. Nossa, mano. Isso pra mim é o melhor momento da passagem, talvez da carreira do André Matos, assim. Sabe? Eu acho assim, completamente como sabe subir, como a coisa funciona. Então, Don't let me go. na hora que ele, não, aquilo ele levanta um tom e aí Sim, parece que ainda tem como ler. Tipo, tu já tá é alto e o cara isso. puxa mais. Eu ia brincar que assim, tu falou uma coisa para mim antes que eu vou resgatar depois, assim. E pra mim esse tem vários momentos que a banda tá falando de si mesma, sabe? Todo o movimento de descobrir e voltar para a Europa, e tem vários momentos que a banda vai falar de si mesma, sabe? Aqui pra mim tem um pouco também disso, sabe? Tipo, sabe, tipo assim, tá, a banda tá descobrindo o mundo, entende? Tá indo, tipo, então eu fico pensando muito neles na época. A nossa visão de metaleiro, classe média, branca ali nessa época, era a nossa terra sagrada era ir pra Europa. Exato. Eu tô Tipo, sei lá, conquistando lá, eu tô me dando Donington bem era lá. uma outra, porque o Wacken ainda não existia com esse Tava tamanho todo, começando. 96. Mas a Europa era do tipo, poxa, Pô, se é sucesso na Europa. ir lá, fazer sucesso, o cara tá na Europa tocando França, Itália, Alemanha, sabe? Tipo, Hum. essa é a nossa terra Exato, sagrada exato, nessa exato. época. É muito louco isso. Eu ia olhar, mas pra mim tem uns alinhamentos de planeta, assim, que são muito fortes. Aí, falando de alinhamentos de planeta, vai chegar pra mim na minha preferida, que é River to the Sky. Eu sempre lembro A da demo, né? da demo, e aí disse, ouçam a demo vale ouvir. E como é que é, É, que essa da Carolina? demo ainda tá sem as letras, né? Então E tá é legal que bem. como é que é? I don't wanna die and take a river to the sky. E daí quando tu olhas assim, Carolina the Fourth é muito melhor pra cantar do que don't wanna die and Então, take a river to the sky. Acho a troca, então, tipo, e a Carolina the Fourth, né? Que era o nome do ônibus deles. Mas isso E que eu acho legal. Sabe, que tipo, quando quando eles. tudo fecha, sabe? Quando, tipo assim, Exato. o perrengue fecha, a banda, sabe? Isso ali, isso é o momento, sabe? Tipo, É isso, né? Que eles queriam, tipo, eles foram fazer uma sessão de fotos no Pico da Neblina, não lembro onde exatamente. E eles ficaram cansados de esperar chegar os 4x4 para levar eles por lá. Eles resolveram subir com o ônibus, que era o ônibus Carolina Forte. Os caras quase morreram, assim, ficaram com medo, assim. Daí eles tiveram a ideia de jogar isso e transformar a Carolina do Forte no nome do barco, né? Que tava voando. E pô, funcionou pra caralho. A mas é, letra encaixou com perfeição. mas é isso, entende? Sabe, tipo assim, eu não tô querendo usar essa expressão antes da hora, mas eu acho assim, é o alinhamento de planeta, sabe? Tipo, só vai dar certo naquela hora, entende? Tipo assim, e, tipo assim, vai que é a tua vez. Eu acho assim, ó, eu acho isso muito legal. Eu acho essa música pra mim, como é que é
É a música Tem de 10 um. minutos do disco, né? A música que é pra ser o épico do disco. É, e ela tem, ela começa de um jeito, vai. Eu tava assim, a gente já falou dessa certa leveza dele, e eu fico pensando muito os gringos ouvindo toda a parte pra Iemanjá no começo, sabe? Tipo, isso deve ter deixado o gringo pensando, o que que é isso, Que entende? diabo é isso, né? E o Hell, e tipo, cara, é legal pra caramba, assim. É uma música que eu acho assim, ó. E de novo, tem uma hora ali no refrão que ele, quando passa tudo e que ele vai voltar. Ele, se fosse um vocalista de metal querendo copiar o Rob Halford, entraria gritando, entende? Quebrando cristal com agudo. E ele não quer fazer isso, sabe? Isso pra mim é uma hora que eu falo, cara, tipo, isso é massa, assim. Você fala daquela parte que é breguinha da música, né? Que I've been such a É, fool. é breguinha, mas funciona. É breguinha pra caramba, mas é legal. Ah, assim, eu acho essa introdução eu acho esquisita pra diabo, sabe? Essa introdução de bateria é estranha, essa levada de bateria. Meio axé esquisito pra caramba. Por isso que eu falo às vezes axé de paulista, sabe? É estranha, soa errado na minha cabeça de 200 formas. Eu não acho ruim, mas hoje, quando eu ouço que faz estranho, esse tipo de batida, parece que tá batendo na hora errada, sabe? Assim, parece que tá meio fora do ritmo, exatamente. Não sei exatamente como escrever, mas parece esquisito na minha cabeça. Mas é legal, não deixa de gostar, né? E aí tem um outro ponto da música, né? Que na hora que a gente teria o solo de baixo do Luiz Mariucci, os que vão lá e metem o solo de flauta citando o bebê do Hermeto Pascoal. Qual? Esse é tipo, toma! Tá aqui, ó. Da onde Então, a gente e vem, os aí? caras também fazem quebradeira. Então, e aí o ponto que eu coloco é esse: que quem era Hermeto Pascoal pro Thiago de 1996? Nem não fazia a menor ideia. Eu fui descobrir por causa do Angra ali. Sim, sim, tem isso, exatamente. Isso, então fui ver, acompanhar a carreira do Hermeto Pascoal, vi algumas vezes, eu tive a chance de ver Hermeto Pascoal algumas vezes na minha vida, mas só fui conhecer Hermeto Pascoal por causa do Carolina do Forte. Antes disso, nunca tinha aparecido no meu radar, cara. Então, é um dos pontos que vai colocar. Mas assim, é a música que tem toda essa introdução e depois essa introdução toda que deve deixar todos os gringos cabeça torta, entra com tipo, power metal purão, assim, pam, 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 com aquelas pontuadas assim, né? Tipo, teclado, riffzão, vai ficar power metal sem dar descanso ali, até entrar no solo de novo, ter quebrada do solo, ter toda a parte ali. Vai ter, acho que vai citar a Bá uma hora no meio do solo também, mas enfim. Essa é um clássico do disco, é o épico do disco. Acho que ele talvez seja a música que os fãs de Angra mais celebrem desse disco, sabe? Porque é a música que tem 10 minutos, que tem um monte de coisa diferente. Então, não à toa, via de regra, era uma das músicas que. O André Matos, não sei quanto que ele tocou na carreira solo, mas eu lembro quando eu vi o primeiro show do Xamã, ainda antes de lançar um disco, ele era uma das músicas que ele foi lá e tocou, assim. Depois eu não sei se com o Xamã ele continuou tocando, até acho que não. Mas o Angra vira e mexe, não sei se voltou a tocar essa música, mas virou um daqueles músicas ultra celebradas do disco. E a música que marca o disco pra mim. É a música do disco, pá. Aí tu deu origem nela antes, a gente chega pra mim assim, como é que é? Tá, como é que é? Se a gente parar pra pensar, hoje a gente tá mais com calma, porque hoje é um disco que a gente pega a nossa cabeça. Mas eu tava colando aqui, tipo, tá, tu já tá, ó, tu foi na, como é que é? 10 músicas, tu foi na 4, contando no Crossing como uma faixa. Entregamos o épico, beleza, então agora a gente começa a fazer uma brincadeira, a gente tá, tamo solto, ganhamos o jogo, e aí vai entrar a Holy Land, que pra mim eu acho legal pra caramba, sabe, essa coisa de, é isso, entende, sabe, tipo assim, jogar com o piano, entende, um baixão fretless do Mario, tipo assim, se tu ouve com calma hoje, o fone dos melhores, tu pega ali, eu olho assim, cara, assim, ó, essa é a hora, flautinha no final, que, tipo, me lembra Papangugo também. Mas, assim, é hora, tipo assim, ó, é toque de bola, sabe? Tipo assim, é hora que é, tipo assim, a banda, sabe, tipo assim, a banda toda jogando o fino da bola, sabe? Tipo, e essa coisa que depois vai, mas, tipo, sabe? De fazer a brincadeira com o piano, assim, eu acho
Ah, De trazer essa pegada bem brasileira ali, né? E transformar isso numa música de metal, apesar de não ser uma música de metal muito pesada, é aquilo. Você usa a liberdade que Power Metal te dá de não ser agressivo 100% do tempo para fazer uma música bonita que misture isso, mas que não deixe de ser metal. Você tem guitarrona pesada ali colocando, riffzão acompanhando, sabe? Bateria trazendo peso para a música, você colocando. Tem até uma percussão meio japonesa perdida ali na isso. música. Então, mas é, sabe, tipo, a música é bonita, funciona, os encaixes da música. Não é das minhas músicas favoritas do disco, mas eu entendo ela ter virado peça central, faixa 5 no meio do disco ela tá lá, né? Colocando central, na parte central do disco. E eu acho que aqui tudo funciona muito bem, sabe? Tipo, diferentemente de outras músicas que eu acho que a parte da percussão e tal, que funciona bem, e eu acho que isso vai ser, essa aqui vai ser a lição para tipo Gentle Change do Fireworks, que eu acho que talvez seja a melhor música que o Angra conseguiu combinar coisas brasileiras com o tipo de som que o Angra queria fazer. Mas eu acho essa música central funciona perfeita para entregar o que é o conceito do disco para colocar ali. Letra, de novo, vamos fazer a crítica ali, né? A letra, mais uma vez, a letra do colonizador, do fascinado pelo que ele tá vendo quando chega pra casa, sabe? Essa Síndrome de visão, né? Estocolmo. Tipo, alguém nos trouxe aqui para trazer, para ver uma época lá muito que desapareceu, né? Sabe? Tipo, minha alma quer ser sua amiga. Visão ultra romantizada dos caras que é inexistente. Estão indo gravar Mas, na Alemanha, nós vamos comprar briga com eles. então, sabe? Mas, enfim. Funciona, bonita a música, assim. Eu brincar, eu gosto do refrão daquele Someone has said. É, na hora que ela Tipo, é um cresce, refrão né? que Assim, ele abre, assim, ele vai abrindo, entende? Tipo assim, isso é muito legal, isso é ela vai muito legal. levando numa levada assim, tipo, meio, vamos lá, né? Doom exatamente, mas devagarzinha, introspectiva, Vai te né? cozinhando, Meio, assim. sabe, tipo, meio quase cantando quase como se fosse bossa nova, o jeito ele Sim, tá levinho. E aí sobe na música, né? Someone, e a música cresce com força, tá? Entra no Holy Land, que é um refrão total de power metal, só com que, a só que, percussão só que segurando, em nada vez é de. forçado nisso. Não, muito natural. A música é muito boa. Assim. É que, pra mim, não diz tanto. Assim, hoje, quando eu ouço pra trás, assim, não funciona tão bem. Não, não funciona, não. Funciona perfeitamente. Não me tem tanto Não apelo ressoa quanto tanto. já teve no passado. Hoje não É. tem. Então vamos embora, como é que é a próxima? A gente brincou semana passada como é que é a expedição de Sepultura. Agora é como é que é, chegou na praia e na verdade deu um problema, pá, o cara tá contando que chegou uma hora lá que ele teve doente e ele precisou chamar o pajé para como é que é, deixa o pajé a letra aí, precisou chamar o pajé para resolver a história. E aqui tem duas coisas que eu acho interessantes pra caramba dessa música, fora o fato de que vai virar uma banda depois, tipo, se destaca daqui e vira o nome de uma banda. Mas a primeira coisa que eu acho legal aqui é como é que é. Tem basicamente o. Eu não lembro quem é que faz o solo ali dos dois, sempre erro a coisa. Mas é uma música do André Matos também. Mas, tipo assim, os solos de guitarra são abençoados por um pajé, porque, tipo, tem toda aquela parte ali que vai abençoar a guitarra, então, a gente colocou. E uma coisa E que é eu acho. uma. Não, Fala. só para colocar que essa parte, né, essa parte do abençoado ali é de fato eles pegam um- umas gravações originais de um historiador que chamava Marcos Pereira compilou, sabe, desses rituais indígenas, eles pegam desse daí e usam na música ali. Aquela parte que tem é um negócio de fato de um xamã pajé fazendo um ritual ali na hora antes de entrar o solo. Então não foi recriado em estúdio, não foi Não, nada, os não. caras, é original aquilo. Inclusive a história do cara, o cara se mata depois, assim, porque ele tinha várias gravações originais, esse tipo de rituais, assim, e ele perde os direitos típicos disso Putz, daí, entra em depressão, acaba se matando. putz. Marcos Pereira é o nome do cara, do historiador que fez isso. E tem uma outra coisa que pra mim é legal aqui, que é o seguinte,
o André vai jogar tudo que pode nas estrofes e o refrão é mais tranquilo, entende? E isso é um oposto do que tu imaginaria numa música. Eu acho essa quebra diferente pra mim, sabe? Tipo, como é que é? Oh, boys, warm up the sun. Tipo, não, é tipo, tu imaginaria, normalmente tu quebraria tudo no refrão, e não, o refrão ele é mais tranquilo, entende? Essa inversão pra mim é uma inversão que funciona muito legal aqui. Então, essa é a música que eu menos gosto do disco. A música que eu acho mais chatinha do disco, assim. Tirando a ponte, essa ponte que você falou ali, a ponte da música é legal, assim, aquela. Dá aquela impressão de você estar no meio de um ritual tenso, assim. Mas a música em si eu acho meio. Essa questão da percussão ali, eu acho que eles já tinham explorado demais no disco. Eu acho que já estava começando. Acho que já começa a me cansar nessa hora ali, essa Uhum. percussão, porque já era desde o início era a música que eu menos gostei do disco, já desde que eu ouvi ela atrás. Então, por mais que seja talvez uma das letras mais legais do disco, né? Ele sabe misturar isso aí da visão do cara fascinado, quanto depois a visão do indígena, meio que mistura as personas que estão falando na letra. Mas, assim, não é das músicas que mais me agrada desse disco, não. Eu acho meio cansativo até. Essa percussão dela me cansa ao longo do disco, assim. Então, mas essa parte do meio dela, essa ponte dela, eu acho legal pra caramba. Mas só também. Fazer Solos como são é que bons, é? solos são legais. Os solos são legais o disco inteiro, né? Não, Todos. O trabalho de isso. guitarra dos dois é muito bom. O trabalho de bateria e baixo também tá muito. A seção rítmica tá muito bem funcional. Mesmo nas partes power metal do disco, depois dá pra falar isso um pouco mais pra frente, sempre não é aquele power metal ultra reto chato, sabe? Que parece que um computador fez, né? Então, tá legal. Quer dizer, antes do GPT. Ah, tá, agora eu vou fazer uma brincadeira contigo. Estamos indo para Make Believe, já vamos falar sobre 96 e ela. Estamos indo para faixa 7, já vencemos 2/3 do disco. Para mim, é a hora onde a banda se permite, então tá. Então eu vou dar uma leve. Eu não tô saindo do rumo, mas ela começa a dar uma outra. Ela vai se. A banda vai se refletir mais. A banda como é que é? A alegoria do descobrimento está aqui, mas a banda se permite ser mais um pouco ela e falar dela e falar de coisas mundanas. E eu acho que, de novo, segue dando certo, que eu tava rindo como é que é, quando eu tava lembrando. Make Believe na época era tipo assim, que clipe palha, que não sei o que, é o Angra na MTV, não sei o quê. Cara, o clipe é super. Eu acho que, na verdade, a minha birra daquele clipe. É porque na época tinha um clipe da Legião, que não sei se era Perfeição, que era um pouco parecido em algumas coisas. Daí eu fui olhar, acho que é o próprio Angra que tem uma versão, acho que é o próprio Angra que reupôs esse clipe em HD, uma qualidade melhor ali. E você fala assim, pô, é um baita de um clipe pra metal, sabe? É um clipe bem feito pra caramba pra metal. Eram uns E efeitos especiais de última geração, pra assim, época, pra exato, exato. época, pra 1996. É que não faz sentido nenhum naquele clipe, né? Na Tipo, verdade, completamente nonsense tudo aquilo ali. eu fiquei olhando e pensando no fundo. Na verdade, na verdade, e olhando para a letra também, eu fico pensando assim que eu acho que como essa música ficou mais bonita com o tempo. Eu acho que tem, É, a música é bonitíssima, belíssima é, música. para mim o segundo refrão é a masterclass do André. Tem uma hora ali que tipo que ele tá, assim, ó, masterclass dele. E eu acho que é o momento que assim que depois o clipe tem uma coisa do tipo faz acontecer, não deixa o tempo de correr. Tipo, não espera a hora, faz acontecer. Que é um pouco É, que. então, pode ser no clipe. É que a letra tem um pouco disso também, né? A letra é aquela Exato, questão do exato. tipo, eu consigo encaixar a letra como o cara que tá se partindo pra abertura da descoberta, falando, vou ter que te deixar aqui, amor, mas eu não vou conseguir viver se eu não fizer isso, sabe? Assim, tem a sensação da letra um pouco isso aí. Sim, sim. Mas o da música, assim, a introduçãozinha de piano com a bateria junto, é um negócio legal pra caramba, assim.
refrão cresce pra caramba. O solo acústico do Rafael é bem bonito, né? E termina na hora do solo, termina em fade, né, cara? Que é uma coisa triste, assim. Aí eu lembro do Angra no programa do Jô em 96. Tem esse vídeo, é um vídeo legal pro programa de ver. Tem. E o que acontece? O Jô meio que trata com desrespeito eles, não leva a sério eles em momento nenhum, chega a quebrar o negócio ali. E aí na hora que a banda vai tocar Make Believe, você pode ver que a banda tá com sangue no olho, assim, sabe? Tipo, Aham, e aham, aí, aham. e aí você vê que na hora que eles vão chegar, na hora de fazer o sol, você vê o Kiko solando com um ódio, sabe, cara? E Eu você, vou enfiar na cara. sabe, tipo, e aí você. E ao vivo, normalmente a música terminava com o Kiko fazendo esse solo estendido ali na hora do fade, o Kiko saía solando ali. Então acho que assim, ficou legal pra caramba essa versão ao vivo, que no clipe eles entravam em fade antes, eles antecipavam o fade pra antes desse solo, dessa sessão de solos, na hora que tá ele e o André Matos fazendo "Uau!", sei lá se vai ser capturado isso no microfone, mas assim, daí ao vivo vai. Mas é, sabe, musicaça, assim, um dos pontos altos do disco pra mim, uma das músicas que o Angra tem que tocar sempre ao vivo, que eu acho. Uma música do Rafael Bittencourt, basicamente, né? A treta, né? Que dizem que tinha uma treta que o Rafael Bittencourt e o André Matos tinha, que era o André Matos chegava com uma música que você podia colocar uma parte instrumental enorme dela, o André Matos virava e falava assim, não, a música é minha. E não deixava você pegar crédito. Aí se você apresentava uma música, o André Matos ia lá e fazia X, fazia qualquer coisinha, dava um detalhezinho e tal, não, eu quero crédito na música. Então, dessa música ali, eu fico pensando qual que foi a parceria entre o Rafael Bittencourt e o André Matos, porque a letra é inteira do Bittencourt e a música tem entre o Bittencourt e o André Matos. O Bittencourt tem poucos créditos nesse disco, assim, não tem tantos créditos. O André Matos quase o disco inteiro, o Rafael Bittencourt tem poucos. E eu fico imaginando, sei lá, o André Matos talvez ele tenha criado só a linha de piano pra colocar isso na introdução da música e pegou crédito por causa disso, né? A música inteira tava pronta, não sei, sabe como que Mas acontece essa história, só mas estava pra brincando colocar. ali, tô colando aqui. Tô colando aqui, o Rafael Bittencourt tem crédito de música, according to Wikipedia, tô sem o CD pra coisa. Na Carolina 4, quando tava todo mundo no rolê, e o Rafael Bittencourt vai exatamente. Aqui começa, dá pra dizer assim que. Momento Lennon e McCartney, aqui começa um lado mais Bittencourt do disco, entende? Tipo, na Make O Believe. Tipo Bittencourt assim. ele vai ter 4 créditos no disco, das 10 músicas, né? Das 9, né? Que a primeira não tem ali. Enquanto o André Matos vai ter 8 créditos no disco, né? E sendo que, como é que é? Se a gente descontar, se a gente tirar a Carolina the Fourth, que é a 4, depois a gente vai ter crédito do Bittencourt na 7, na 8 e na 10. Então, tipo assim, exatamente, tipo assim, toma tua metade do Quatro disco. créditos. É. É, a tua metade, assim, né? Tipo, o André Matos, das 9 músicas, 8 são do André Matos. Só Exato, a mas tipo última, assim. que ele não tem crédito nenhum. E aí eu ia olhar que depois tem uma que pra mim é essa expressão que tu falou. É assim, ó, é o momento, é o alinhamento das estrelas, é assim, ó, aquela hora que tipo assim, cara, tudo dá certo. Daí sempre como é que é, eu tava até revendo uns vídeos, umas coisas. O próprio é engraçado porque hoje as novas gerações olham muito pro Rafael Bittencourt como amplifica. Mas acho que uma das primeiras vezes que o Rafael Bittencourt vai usar as redes sociais e vídeo é naquela história de vender Masterclass, que ele começa com aquele vídeo de você sabe o que quer dizer Zito? Na minha aula, não sei se é que era o website, como é que é? O que é zito.com.br. E que foi uma coisa que na nossa, na época, todo mundo, que é isso? Que sigla maluca é essa? E daí depois, quando o pessoal começa a falar, como é que é? A história do irmão do Zito que o cara toca uma pela primeira vez. A história do, como é que é, do ex-sogro do Bittencourt, que o nome dele era Zito, que ele se separa e, tipo, conhece uma nova namorada e redescobre os prazeres da vida, diz assim. O sonho maluco dele com o alien que fica Zito na cabeça e que ele estava vendo o Zeitgeist. Como é que é? E aí depois ele que gosta, daí que ele fala como é, que ele gosta de Raul Seixas, que é o Raulzito. Tipo, parece que tudo assim fecha, Não, né? mas eu Tipo, lembro que quando a internet surgiu, essa coisa maravilhosa, assim,
Quando as pessoas. Existia uma época em que não existia internet, né? Jovens, né? Tem algum Exato. jovem que nos ouve e que ficou desde o episódio do Sleep Token. Existia uma época que não existia internet, né, cara? E quando a internet passa a ser um momento das nossas vidas, no momento que a gente entra na internet, né? Uma das coisas que eu procurei é se tinha algum lugar que explicava o significado de Zito, né? Porque lá na roça ninguém sabia, não tem nenhum momento da letra que você consiga pegar o acrônimo formando. E aí falavam que era Zuri incógnita terra oceanos, né? Terra incógnita além do oceano, significaria isso. Aí depois que eles vieram e falaram que era só uma brincadeira, só uma piada interna para colocar ali, né? Que era uma piada interna com as atividades onanistas, né? Por isso que tem o Like a Teenager Discovery, What's More Delightful Than This, né? Só que Então, daí. Só que daí é brincar. Isso que pra mim é essa coisa legal do disco. É uma frase essa, like a teenage discovery. Só que, tipo assim, são todos esses. Tipo assim, é o cara descobrindo, é o cara reencontrando, sei lá, tendo uma primeira vez com uma nova namorada. Como é que é? A banda, tipo assim, cara, o meu sonho tá se realizando. É o conquistador que sonhou, que chegou, sabe? Tipo assim. E aí que eu acho essa coisa divertida. A banda tá falando de várias coisas, mas a banda tá falando dela, entende? Tipo, e isso funciona lindamente bem, sabe? Eu acho que é. Pra mim, tipo, junto de Carolina do Forth é a música que eu mais gosto desse disco, assim. que a música em si seria um power metal básico, tradicional ali, se não tivesse todos os elementos que o Angra adiciona de brasileirismo, de teclado, de piano, da quebrada no meio, assim. Então acho que legal pra caramba. Era a música que eles abriam um show 96, na frente o 6 Ito na sequência, então já era aquele início de arrebatador, de destroçar, então tem lembrança disso. Depois Streets of Tomorrow vinha na sequência. Então, sabe, tipo, começava o show, tipo, vocês estão falando que a gente não é metal, pá, 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 já entra na pancada, né? Assim. Então, essa música é legal pra caramba, pesada. Outra música que é talvez inteira do Rafael Bittencourt, mas que tem crédito pro Kiko Loureiro, talvez porque o riff dela ali tem uma pegada ali. E o pro André Matos, sabe-se lá que o André Matos fez essa música pra ganhar crédito nela também, né? Aí você começa a entender o Kiko Loureiro talvez fique com raiva disso. Ele falava que era difícil de lidar com essa questão do André Matos de querer crédito em tudo. Então, mas é musicaça, assim. É o power metal que o Angra fala assim, a gente também sabe fazer isso, quando a gente faz isso, a gente faz de um jeito diferente. Exatamente. Bela frase. Belíssima frase. Aí E depois a gente já só tá. para falar, Vai. só para complementar, que é a parte que eu falei de sessão rítmica, né? Que como o Confessor e o Luiz Mariucci conseguiam fazer, em vez de ser aquele power metal retão chato, sabe? Que é o que o Gamma Ray vai começar a fazer quando quando o Dirk vai pro baixo e eles Chu. pegam o batera do Freedom Call, aquela reto insuportável bateria lá Daga, daga, abaixo. daga, daga. Aqui não, aqui é a bateria legal, sabe? Funcionando bem, assim. Não, assim, ó, eu acho essa. Got Teenager Discovery. Ah, tá. Não, e tu lembra como é? Swimming, eu tava colando aqui da letra como é que é. Swimming naked of beliefs and responsibility. Just feel Just the feel the sea, sea ó. of bliss. While the Era uma das coisas que me nature rings. irritava muito no Angra nessa época, que eles não faziam backing direito ao vivo. Então, tipo, na Make Believe tem uma hora de, tipo, também que tem uma parte meio que em jogral, assim, que eles não faziam, assim, sabe? Tipo, então isso me irritava, que era, tipo, naquela voz, The whispers of your hope are left behind. Tipo, não tinha isso ao vivo, eu ficava puto, assim, mano, cacete, cara, Eu só quero toca isso ao direito vivo. ao vivo as músicas. Depois É. voltaram a fazer, mas na época eles não faziam, e Sim, estava cobravam back vocal. em processo. Ah, aí depois para mim tem como é que é a última digamos assim, solo do André, que é Deep Blue, que é uma outra balada. Para mim, assim, Pra tem duas mim, coisas. pérola escondida desse disco, pra mim, eu amo essa música.
E eu acho essa música, só que pra mim ela tem uma coisa engraçada, assim, uma coisa interessante, perdão, não engraçada. É quase pra mim um pouco de quase uma oração do André Matos, é uma coisa Sim, muito pessoal dele, e é que ele claramente está de olho no, como é que é, se, caramba, a música que a gente falou do Angels Cry, caramba, esqueci o nome agora, deu branco, a música com o qual Baião música? a música Never do Angels Cry, Understand. Never Understand. Se Never Understand é a semente do Holy Land, pra mim Deep Blue é a semente do Virgo, sabe? Tipo assim, pra mim tá aqui a semente do Virgo, assim, tipo, eu acho uma música muito bonita, Eu vá. não, acho que é meio que uma Moonlight parte 2 Também, assim, também, né? também, Se também, também, eu também. pensar. E vai ter a Moonlight parte 2 depois, cara. Mas assim, é aquele momento de André solo, né? Uma oração, como você falou, tem essa sensação. A letra tem essa pegada, essa coisa. A letra a música é sacra, sabe? Assim. Ela tem essa coisa do tipo, para tudo, depois você tem uma música mais pesada do disco, mais rápida do disco. O disco dá uma quebra abrupta de ritmo ali para um completamente introspectivo, sabe? Que tem essa coisa, né? Waiting for some, esperando pelo dia, quando o céu e o oceano vai cobrir essa terra toda num azul profundo, sabe? Então, que tem a ver, talvez, um tipo de reflexão sobre essa terra Vida nova, aí. né? Para encaixar, Exato. né? Mas sobre a vida toda, assim. Então, e ela é interna, ela segura, ela mantém essa pegada, assim. Aí ela vai ter aquela parte do meio, quando entre os corais, que na demo vem depois da introdução do disco que eles tiram mesmo, que parece que é como se aqueles, tipo, você tá tendo um momento de epifania, sabe? De Deus tá dizendo com você, e a música, quando ela volta mais, não sei, pesada, mas ela volta numa outra pegada, assim, sabe? E, tipo, ela volta num outro clima, quase como um pouco mais solta, assim, sabe? Eu acho obra-prima, assim, obra-prima. Acho, tipo, a pérola escondida do disco demais, assim, das músicas que eu mais gosto. Sempre adorei essa música, sabe? Então, é daqueles momentos que, putz, que foda, sabe? Tipo, que só o André Matos, sabe? Tipo, vai fazer um disco. Ah, vamos tocar Holy Land inteiro. Essa daí tem aquela música que, se eu pudesse, tipo, a banda sai do palco, entra nessa música ali, tipo um vídeo com o André Matos, sabe? Coisa assim, deixa uma homenagem ao André Matos nessa música. Aí volta depois a bandinha no violão e toca a Lullaby for Lucifer. Eu não posso falar isso porque tipo, eu já estava olhando por conta de trabalho e falando assim, cara, tem que arranjar um congresso na França em setembro, hein? Tipo, putz, eu preciso ver esse show. Tipo, eu entendo, aquilo que a gente falou antes do começo, eu entendo a importância da galera que quer ver o Rebirth. Legal, bacana, massa. Mas, tipo, o show de Paris é o show que eu veria, entende? Tipo, esse é o show que eu quero ver. Assim, ó. A E Hannah aqui de novo. Paulino, que é assim, vai fazer com o Mariucci vai fazer esse show de 30 anos, né, também no Holy Land aqui no Brasil. Eu vou dizer que talvez acho que seja mais legal ver esse show do Mariucci do que o Angra tocando. Isso aí não sei qual Alírio pode fazer justiça. É, Mas eu diria exatamente. que a Hannah Paulino, que é a vocalista que acompanha o Mariucci nesse Xamã da vida, é uma pessoa que eu acho que tem capacidade de entregar muito legal essas músicas do disco. Ela tem um jeito de cantar que é muito próprio dela, mas que claramente você vê e você percebe que ela foi influenciada, sabe? Tipo, essa coisa da afetação da André Matos, ela consegue não parecer um pastiche, Sim. mas entregar essa afetação de uma forma muito honesta e muito legal. Então, acho que seria interessante ouvir ela cantando essas músicas. Eu ouvi, né, ela cantando algumas dessas músicas quando eu vi o show do Xamã, essa primeira vez que o Xamã tocou como projeto independente. Sei lá, o Lullaby for Lucifer, né? Sensação, finalização do disco que eu acho perfeita também. Perdão, só fazer um hats off, a gente já falou isso, mas vale. No canal de YouTube do Bellini, que fez o documentário do André Matos, como é que é? Estamos esperando outra parte. ah, Tem uns vídeos que o Bellini publicou que para mim fazem muito sentido, que era eles na Europa, nas gravações, que era o Amplifica e o Kiko tocando com o André Matos, tipo, no meio de rua, assim, sabe? Tipo Busker, assim, mas pra gravação, assim.
que pra mim fecha muito, sabe? Tipo, aquilo tá fechando o disco, sabe? E aí eu brinco como que é a hora que, tipo, então já vendemos, já foi. E não só uma descompressão, como tu gosta de falar assim, mas é a hora que os dois dão assim, ó, bah, vão largar a guitarra, vão pra viola e vão te mostrar. A gente sabe tocar. Dá o clima pastoralzinho final do disco, né? Que combina com todo o clima do disco, funciona bem. Termina, depois você tem, tipo, a de Blue, que ela é tensa pra caramba inteira, sabe? Tipo, aquela reflexão tensa Pesada. Pesada no que sentido de densa. ela é densa pra caramba, assim. E aí você vê uma descompressão, exatamente essa sensação de descompressão, o violãozinho segurando tranquilo, baixando ali, baixando o clima pra entregar o final do disco ali. Sabe? Eu acho que funciona muito bem, termina o disco de um jeito muito bom, assim. Assim, ó, ah, é aquela coisa que assim, assim, ó, isso pra mim é, assim, cerejinha do bolo do disco. Ah, duas coisas que tu colocou e também não podemos deixar de fora. Deixa eu pegar aqui minha cola online aqui. Então é uma coisa que a banda tá num momento tão punk, tão tudo, isso a gente falou, tudo deu certo, tudo deu certo. A gente vai ter primeiro como é que é o EP acústico na FENAC, que a gente descobre que FENAC existe por conta desse EP acústico. É isso, Depois ainda vai não tinha ter. no Brasil, né? É, E hoje então, nem que mais isso tem. saiu, esse EP saiu como um bônus em algumas versões europeias do Holy Land. E, e a gente aqui no Brasil só comprando importado caro pra diabo, assim, que era chegar um CD, esse CD específico. E aí a gente alucinou quem atrás disso. Meu primo comprou, eu lembro, assim, e eu só não comprei porque a banda tinha anunciado que ia lançar um EP depois com essas músicas nas entrevistas. Aí eu falei, beleza, não preciso gastar tudo que eu não tenho, todo o dinheiro que eu não tenho pra fazer isso, porque vai ter o EP depois. E aí a Freedom Call, que é uma música legal pra caramba, que não entrou no disco, eu acho que talvez, não sei se, talvez entrasse pra mim, assim, ela, que assim, a gente tem essa versão da Freedom Call, que é uma versão gravada em São Paulo, tal, só mandaram as demos pra mixar só. Talvez com a produção e com a grau de atenção que a banda deu pro disco, ela talvez pudesse fazer parte do disco e ia ser uma música bem legal no disco. Acho que encaixaria. Gosto mais dela do que de Xamã, por exemplo. E eu ia fazer uma brincadeira para não perder assim, fazer uma coisa antes de entrar no outro aspecto, que assim, é feio falar isso, vamos admitir, vai ficar gravado. Eu vou conhecer Chega de Saudade por conta desse EP, entende? Tipo, que assim, tá, tipo, isso aqui, tipo assim, isso aqui é bossa nova, pô, eu estou cantando bossa nova, pô, então os caras são Eu, bons mesmo, tipo, eu já conhecia, porém, assim, eu não dava valor nenhum, né? Então, tipo, o Angra tá tocando, chega de saudade. Fala, beleza. Mas, assim, nada que na época, pra mim, beleza, toca aí. não, e hoje pra mim é uma música que tem um outro significado ultra É, pessoal, assim, sim, completamente. tipo assim, eu acho, vai aqui. E aí tu lembrou depois como é que é? O difícil, agora o fácil, como é que é? Você, público da terceira idade, na base do Dorflex e do Salompas, pegue seu EP do Freedom Call, que tinha também, que era uma barata também na época, que vai sair um EP de 6 faixas, que é Freedom Call, Queen of the Night, Reaching Horizons, tipo, melhor As duas trabalhadinhas, assim. músicas da demo do Angra, né? Que eles tinham regravado. E eu tinha uma gravada, tinha uma cópia tosquíssima da demo do Angra, assim. Eu Então tenho ela em eu CD. tava muito atrás ali. Eu, tipo, muito atrás ali dessas duas versões, assim. Então, porque a Queen of the Night tinha saído com uma banda japonesa do disco. A gente sabia que eles tinham regravado essas músicas. Então, eu tava na expectativa dessas ali. Essas duas, as duas do. E as duas. As músicas do acústico, que eu queria que fossem as três, queria que tivesse Chega de Saudade também, mas que não teve, foram só as duas do Angra mesmo do acústico. Era o que eu tava mais babando esperando pelo Freedom Call, assim. Uma música nova, óbvio, tava alucinado por Angra na época. Eu queria a música nova do Angra, mas essas músicas regravadas da demo e as músicas do acústico, eu também queria. Só Painkiller, que essa versão do Painkiller do Angra é muito fraca, assim.
Só que também eu Gosto do. preciso. É, só que, Mas só que, fala. só que daí tu vai dar risada. Como o Judas é uma coisa, tem lançamento complicado, eu vou ouvir Painkiller pelo Angra, entende? Falar, cara, eles conseguem fazer isso, é Judas, tipo, eu falei, pô, eles conseguem fazer isso, entende? Que pra mim até hoje, tipo, depois tem a versão caramba, do Chuck Schuldiner, que tipo, pra mim, aí detona todo o resto, É mas... isso aí. É que assim, eu gosto até do vocal do André Matos nessa versão da Painkiller, mas o instrumental tá horrível, a bateria sem peso nenhum, solos de guitarra sem graça, assim, eles tocam, retocam tudo certinho, mas tocam tudo tão certinho que fica sem graça. Inclusive, assim, um dos pontos, assim, tipo, a minha alcunha no Twitter, falecido Twitter, era metal sujo, e muito por culpa dessa versão de Painkiller do Angra. Porque numa das discussões que a gente tinha naquela lista metal ali, tava todo mundo descendo o cacete nessa versão de Painkiller do Angra, falando essa porcaria que ficou a versão de Painkiller do Angra e tal. E aí o Mário Malmsteen, né, Mário Del Nunzio, se ele existe ainda, né, ele vira e fala, né, um amigo nosso que era muito mais novo que todo mundo que Um tava lá e que moleque. foi virar, se formou em música música clássica na Unicamp e tal. Eu não sei o que tá fazendo, mas eu já encontrei ele, esbarrei com ele em alguns momentos em manifestações de esquerda, sabe, assim, na Paulista e Ó, tal. virou total. Ele continua com a mesma cara, mesmo jeito, só que tá velho, assim, mais velho. Assim. Mas ele vira e fala um negócio do tipo assim, né? Não, o Kiko Loureiro limpou todos os arpejos do Glenn Tipton. E eu vira e falo, deixa o meu metal sujo. E aí, a partir de então, acaba sendo uma expressão que eu meio que uso naturalmente, deixa o metal sujo, que acabou virando a minha alcunha no Twitter, assim. Deixa o meu metal sujo. Aí tem como é que é as versões de Standaway e Deep Blue, que a gente comentou. Completamente desnecessárias. Inclusive, a versão de Stand Away tá tão tosca que parece que a música termina, depois volta. É. E uma coisa para fechar, assim, né, professor, hoje é um dos soladas mais longos, estava olhando meio por alto aqui o tempo da jogada. Então, E se uma. você está achando que o Solada tá longo, vai sair na semana que vem a versão do o Rock na Mesa. Tô dando um spoiler aqui, os ouvintes de Rock Boa. na Mesa, se tiverem ouvido isso aqui, uma coisa. Vai ser um Rock na Mesa do Holy Land, que esse vai ser longo pra diabo, assim, se prepara. Esse o Bruno conduziu e o Bruno expandiu Pirou. o tema num nível assim que eu tô até me segurando pra não repetir tantas coisas que eu Boa, falei lá. obrigado. E para fechar a história é o seguinte. E uma coisa que era legal é que depois uma outra banda que o Thiago esses dias mandou para mim o link, aquela como é que é, coach bands que deveriam ser melhor valorizadas e tá lá uma banda chamada Savatage, que eu acho muito legal aquela coisa que aí é pensar no pacote. E para quem tá me vendo no YouTube, não tá ouvindo, o fundo da minha tela é o encarte aberto do Holy Land. Que ele tinha a malandragem de. Deixa eu cair pro lado aqui e pegar, para quem tá vendo ver. Que ele tinha essa coisa de que tu abria a Rosa dos Ventos ali e tu via o mapa mundi da época. Tipo, isso era uma coisa assim, cara, que legal isso, É sabe? um Tipo, essa mapa coisa mundi de. sem Oceania ainda, né? É um mapa mundi de Exatamente. época mesmo, né? E aí tem a capa do Alberto Torquato, né? Que foi quem fez a capa do Angels Cry, que já fez a capa do Theatre of Fate também. Acho que não sei se ele fez a capa do Evolution do Viper também, mas era o cara das O capas, capista. o capista dessa galera. E assim, né? E aí a capa tem umas figuras meio perdidas ali, né, uns peixes, umas criaturas esquisitas, assim, colocando, pra dar aquela sensação de terra inexistente mesmo, de coisa complicada. Tem uma Roda dos Vezes, vai ter em cada cantinho, será ter os titãs mitológicos ali, né? Bóreas, Noto, Euro e Zéfiro. Então, um em cada cantinho pra colocar aquela coisa muito do tipo. Pra dar esse clima de, tipo, essa viagem do descobrimento, né, que O hoje a mapa gente da chama época. de invasão, não era só o mapa da época, ele te coloca nesse clima, né, que eu acho que, do mesmo jeito que a Crossing serve para te colocar na atmosfera do que vai ser o disco, a capa também te fazia isso. A capa te fazia, ó, estamos entrando. A foto do Angra, que tá todo mundo de roupinha, assim,
Sim. sabe? De roupinha meio de pirata fluff. Roupa tipo daquele episódio do Silence, né? Fluffy shirt do episódio do Silence. I don't wanna be a pirate! Mas tá todo mundo assim, cara, e tudo te coloca nessa situação do disco conceitual que vai tratar da, abre aspas, fecha aspas, aventura do descobrimento, né? Hoje a gente pode falar da invasão, né? Mas, enfim, mas a visão muito romântica que tem o disco todo para colocar. Mas tem isso, de colocar mitologia envolvida com meios, coisas desconhecidas, ou você está se lançando ao desconhecido, né? Muito isso. E o Angra tenta recriar esse clima ao longo do disco. E faz isso. Eu tenho a lata também do Angra, que foi para mim uma das compras mais caras da minha vida. Eu tava tanto atrás dessa lata, foi um desespero, sabe? Então, no Holy Land eu conto toda a no episódio do no Holy Land Extended Version que vai ter no No Rock na Rock na Mesa. Mesa, eu conto toda essa saga atrás dessa lata, que é uma saga longa, assim. Santo Graus, o nome, os Santo Grais da coleção, o Santo Grau que você tem. Mas eu brinco assim, esse episódio, assim, ó, esse disco tem, esse e o Freedom Call. São dois discos assim. O Freedom Call eu não pego na época. O Freedom Call, eu acho que o Freedom Call meu, eu vou pegar 98. Eu peguei na época e, inclusive, eu vim para São Paulo para fazer a prova da PUC, que foi quando eu passei. Fui na galeria, comprei o Freedom Call. Fui ver o show do Angra no Palace, numa chuva desgraçada em São Paulo, que foi o show de lançamento do Freedom Call. E aí no fim de semana fui fazer a prova da PUC que eu passei para fazer o curso de Direito. Deu Então, certo, deu certo. Pra que mexer? Deu funcionou certo. tudo, foi bem nessa época, assim. Eu lembro muito isso. E assim, né, o que a gente falou só para concluir, né, fazer o prólogo, né, foi cenas lamentáveis que começam a partir daí, né, que é a primeira vez que o André Matos sai do Angra é no final da turnê do Holy Land. O Angra vai fazer um show no Skol Rock em São Paulo, que é cancelado, e o Dr. Sim entra no lugar. Eles dão a desculpa de que o André Matos tinha ido procurar produtor para o próximo disco na Europa, assim, né? Foi fazer a casa de produtor, mas ele tinha saído da banda de fato. Precisou movimentar uma galera de fora, ver, convencer o André Matos a dar mais uma chance para o projeto Angra, que vai ser o Fireworks. Nesse intervalo, o Edu Falaschi chega a fazer os primeiros testes com o Angra, cantar algumas coisas do que viria a ser o Fireworks depois, ele já participa. Então, Exatamente. cenas lamentáveis começaram a rolar no final dessa turnê, assim. Volta ao mundo, fechamos. Como é que é? Pegamos o voo da TAP. Hoje você pegaria o voo da TAP, eu voltaria. Isso falou do Fireworks. Depois do Fireworks a gente vai conversar, mas o Fireworks pra mim tem uma música que eu acho linda que é Lisbon. Eu acho essa música assim, tipo, Eu acho. outro tesourinho assim. O Fireworks é o disco dessa fase que eu mais gosto do Angra. Então, acho que talvez com o André Matos, que eu não gosto mais de outra feita. Mas o Fireworks, que o Fireworks deixa de ser power metal, né? Eles até têm momentos power metal, que nem esse aqui, mas esse aqui ainda, todas as músicas são premiadas por power metal. No Fireworks eles não são power metal. Algumas músicas são, mas mesmo as músicas que são, tipo Speed, assim, não chega a ser, sabe? Tem outra pegada, já tem uma pegada, às vezes de metal tradicional, às vezes de prog metal. Acho que é uma banda muito mais madura do que quer fazer e do que uma banda mais jovem, assim. Não é uma teenager discovery, digamos assim. Mas eu gosto Só pra caramba do Fireworks, acho bonitas as músicas, acho funcional. Acho, eu- como eu falei, Gentle Change pra mim talvez seja a música que o Angra mais conseguiu acertou. encaixar essa coisa da influência de música brasileira com o que eles queriam fazer, assim. Eu tava lembrando da Depois vai ter o capa Temple do. of Shadows. Temple of Shadows eu acho o melhor disco do Angra, em termos ao que o Angra quer fazer enquanto uma banda de power metal, apesar de ser um disco que eu não tenho nenhuma relação com. Eu brincar toda vez que eu tô em Lisboa, eu olho pros cantos da cidade procurando onde é que foi feita a foto da senhora da capa do EP de Lisboa. É noias, tá?
Parabéns. Por que que você guarda imagens? Não sei. Por que que você ficou até aqui? Não sei, mas muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha sido um tempo massa para vocês, como foi pra gente. E até a próxima. Isso, gente. Até a próxima.